Boa noite, galera. Aqui quem está falando mais uma vez é o professor Marcelo Rocha e vamos resolver mais uma provinha da especialista da aeronáutica. Hoje a gente vai fazer algumas questões da especialista 2017. Vamos começar aí com a nossa questão 7.3, que fala o seguinte: um corpo está submetido à ação de duas forças com intensidades 5 newtons e 4 newtons, respectivamente, que formam entre si um ângulo de 60 graus. O módulo da força resultante que atua sobre o corpo será. Já falamos sobre uma questãozinha bem parecida com essa na prova anterior, onde ele dá para a gente, nessa questão, dois vetores, um vetor de tamanho 5 newtons, aqui você tem um vetor de tamanho 4 newtons, e entre eles, não é isso? Um ângulozinho aqui de 60 graus. Nós já vimos que nesse tipo de questão, o ideal é nós trabalharmos com a regra do paralelogramo. Então, traçamos uma paralela a um vetor, traçamos uma paralela aqui a um outro vetor, e aí o nosso vetor força resultante é justamente essa diagonal que você está vendo aqui. Esse vetor é o vetor força resultante. E ele quer saber aí justamente o módulo, ou seja, o seu valor, o seu tamanho. Para isso a gente pode usar a lei dos cossenos que nós já comentamos. Então fica força resultante ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 2 vezes 5 vezes 4 vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é o cosseno de 60 graus. Então, temos força resultante ao quadrado igual a 25 mais 16 mais 2 vezes 5, 10 vezes 4, 40, e o cosseno de 60 é meio. Então, nossa força resultante ao quadrado vai ser 25 mais 16 mais 20. Daqui você conclui que a força resultante é raiz de 61 newtons. E aí, gabarito correto é a nossa letra C. Tranquilo até aí, galera? Então, questão 7.3 feita. Vamos para a nossa questão 75, onde ele fala o seguinte: duas cargas são colocadas em uma região onde há interação elétrica entre elas. Quando separadas por uma distância d, a força de interação elétrica entre elas tem módulo igual a F. Triplicando-se a distância entre as cargas, a nova força de interação elétrica em relação à força inicial será. Então, galera, trata-se de uma questão envolvendo lei de Coulomb. E o que a lei de Coulomb fala para a gente? Fala basicamente que a força elétrica de interação entre duas cargas elétricas Q1 e Q2 separadas por uma distância d é K, módulo da carga 1, módulo da carga 2, distância entre elas ao quadrado. Agora a gente vai aplicar essa expressão ao problema. Então ele diz que quando elas estão separadas por uma distância d, a força é F. Então, como é que ficaria essa equaçãozinha aí? Ficaria basicamente assim, ó. F é igual a K, módulo da carga 1, módulo da carga 2, distância ao quadrado. Chamei de F a força elétrica, porque ele mesmo chamou de F, e a distância, a gente reproduziu a distância D. E aí ele fala mais embaixo sobre uma nova força de interação. Essa nova força de interação nós vamos chamar de F'. Notem que ele não mexeu com as cargas envolvidas Q1 e Q2, mas mexeu na distância. Ele falou que nós devemos triplicar essa distância. Então, no lugar de uma distância D, a gente vai colocar 3D, isso ao quadrado. E aí, melhorando essa expressão, nós ficamos com K, módulo da carga 1, módulo da carga 2, sobre 9D ao quadrado. E aí, desenvolvendo aqui embaixo, você tem que F' é 1/9 de K, módulo de Q1, módulo de Q2,
sobre D ao quadrado. Porém, esse K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado, nós já sabemos que tem um nome, e o nome é F. Então, nós podemos escrever F', que é a nova força elétrica, com a nova distância 3D, é 1/9 da força elétrica anterior. Logo, a nova força é diminuída em relação à original 9 vezes. Gabarito correto, letra B de bola. Foi, galera? Então, vamos para a questão de número 77, que vai envolver calorimetria. A 77 fala o seguinte: um buffet foi contratado para servir 100 convidados em um evento. Dentre os itens do cardápio constava água a 10 graus Celsius. Sabendo que o buffet tinha em seu estoque 30 litros de água, galera, 30 litros, 30 quilos de água, a 25 graus Celsius, determine a quantidade de gelo em quilogramas a 0 graus Celsius necessário para se obter água a uma temperatura de 10 graus Celsius. Considere que a água e gelo estão em um sistema isolado. Galera, então trata-se basicamente aí de trocas de calor. Você vai misturar alguém que está a 25 graus Celsius com alguém que está a 0 graus Celsius. E a temperatura de equilíbrio, fruto dessa mistura, deve ser 10 graus Celsius. Ora, nós já sabemos que como a água está a 25 graus Celsius e o gelo a 0, é claro que a água vai ceder calor e o gelo vai absorver calor. E detalhe, esse gelo tem que terminar como água a 10 graus Celsius. Então esse gelo terá que se fundir completamente, se transformar em água a 0 graus, para depois ser elevado até 10 graus. Então, graficamente falando, galera, só para a gente ter um esboço visual disso aqui, nós poderíamos fazer o seguinte gráfico, que não é obrigatório, é só para nós termos uma visão do que está acontecendo. Então, nós vamos montar um gráfico de temperatura em graus Celsius, quantidade de calor em caloria. Beleza até aí? Ótimo. Então, o que deve acontecer com o gelo que está a 0 graus Celsius? Aqui, ó, 0 graus Celsius. Ele deve se fundir. Então, é esse patamar horizontal aqui que você está vendo. Depois da fusão, nós temos a água e essa água vai ser levada até 10 graus Celsius. E aí, você sabe que quem cedeu esse calor foi justamente a água que estava a 25 graus Celsius. Então, você vai ter um gráfico mais ou menos parecido com esse aqui, ó. Esse aqui é a água que estava inicialmente a 25 graus Celsius. E aí, terminou a brincadeira numa temperatura que ele fala que é de 10 graus Celsius. Aqui embaixo você vai ter a fusão do gelo. E aí aqui você tem que o gelo virou água. Beleza até aí, galera? Todo mundo tá entendendo o que está acontecendo? Então você tem água a 25 graus Celsius, que vai terminar 10, e você tem gelo a 0 graus Celsius, que vai terminar 10. Só que ele vai terminar 10 como água. Então, na realidade, você tem aí 3 calores envolvidos. Dá para você ver? Você tem esse calor aqui, você tem esse calor aqui e você tem esse calor. Como é troca de calor, a gente vai fazer o seguinte: o somatório dos calores trocados tem que ser igual a 0. Ou seja, o calor cedido pela água mais o calor recebido pelo gelo durante a fusão, mais o calor recebido pela água proveniente da fusão tem que dar 0. Tranquilo até aí? E cada um desses Qs terá a sua fórmula. O Q cedido pela água, como só variou a temperatura, MC delta θ. Isso para a água a 25. Mais calor envolvido na fusão, é o calor latente, M vezes latente de fusão, mais o calor absorvido pela água proveniente da fusão. Então vai ser MC delta θ dessa água. Isso tem que dar 0.
Agora vamos substituir, galera. Lembrando aqui no texto o que ele quer. Ele quer a quantidade de gelo e ele deu a quantidade de água. Então vamos lá. Massa de água, 30 kg. Calor específico da água é 1. Variação de temperatura que a água sofreu, só é olhar para o gráfico. Final menos inicial. Mais massa de gelo que derreteu, latente de fusão. Mais massa de gelo que virou água, é o mesmo M. Calor específico da água é 1. Variação de temperatura, basta olhar para o gráfico. Final menos inicial. Isso igual a 0. Então aqui você vai ter 30 vezes menos 15, mais 80M, mais 10M, igual a 0. Desenvolvendo, você vai ter 90M igual a 30 vezes 15, 450, positivo, passando para o lado de lá. Daqui você conclui, simplificando 0 de um lado com 0 do outro, que a massa de gelo necessária será 45/9, que dá 5 kg. Todo mundo entendeu isso aí, galera? Todo mundo entendeu a equação geral das trocas de calor? E aí, o nosso gabarito correto será 5 kg. Foi até aí, galera? Tudo tranquilo? Nem sei para onde eu botei as alternativas. Hein? Mas enfim, você entendeu que dá 5 kg. Vamos lá para a nossa questão 79. Questão 79 fala o seguinte. Dois corpos de massa M1 e M2 estão separados por uma distância D e interagem entre si com uma força gravitacional F. Se duplicarmos o valor de M1 e reduzirmos a distância entre os corpos pela metade, a nova força de interação gravitacional entre eles, em função de F, será. Então dá para você notar um paralelo entre essa questão e a questãozinha envolvendo cargas elétricas. Só que aqui a gente vai trabalhar com lei da gravitação universal, que diz que a força de atração gravitacional entre dois corpos de massa M1 e M2 separados por uma distância D é G, massa 1, massa 2, distância entre eles ao quadrado. Mais uma vez, aplicando ao nosso exercício, temos que F é igual a G, massa 1, massa 2, sobre distância ao quadrado. A nova força nós obtemos fazendo o seguinte. Ele comentou aí que você vai duplicar o valor de M1 e reduzir a distância entre os corpos pela metade. Então, no lugar de M1, você vai botar, no lugar de M1, você vai botar 2M1. No lugar de M2, mantém M2. E no lugar da distância, a nova distância, que é a metade da anterior. Então, será D sobre 2 ao quadrado. Essa é a nova força. Vamos desenvolver isso aqui. Então, vai ficar 2G M1 M2 dividido por D ao quadrado sobre 4. Vamos desenvolver aqui do lado esquerdo. Então, vai ficar 2 vezes G M1, M2, e aí lembre-se, galera, que esse 4 pode subir, então vai ser D2 vezes 4, certo? Então essa historinha aqui vai ficar 8 vezes G, M1, M2, sobre D ao quadrado. Só que a gente sabe que esse termo aqui, ele também pode ser chamado de F. É esse F aqui que você está vendo, ó. Então, aqui você vai concluir que a nova força será 8 vezes a força anterior. Tranquilo até aí, galera? Então, gabarito correto, letra D de dado. Bom, vamos prosseguir. Questão de número 81. Que fala o seguinte. Um paralelepípedo de dimensões 5 por 10 por 20 e massa igual a 2 kg, será colocado sobre uma mesa no local onde G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A pressão exercida pelo paralelepípedo sobre a mesa, quando apoiado sobre sua base de área menor, P1, em função da pressão exercida quando apoiado sobre a base de área maior, P2, será. Então,
Essa questão vai explorar o conceito que nós já conhecemos de pressão. Então você vai ter aí pressão igual a força sobre a área. Então esse é um conceito aí muito importante da física, não é? Então esse paralelepípedo vai exercer uma força, que é o seu próprio peso, sobre uma determinada área. Então vamos calcular P1, galera. Quem é P1? Vai ser força, que vai ser o peso, massa, vezes gravidade, dividido pela área. Só que ele está falando aqui menor área. Se é a menor área, são os menores valores dessas três dimensões aqui. Então, 5 vezes 10. Então, você vai ter 10 que corta com 10. Então, você terá 2 quintos, se você quiser, 0,4. Agora, vamos calcular P2. P2 é força, que é o próprio peso do paralelepípedo, dividido pela área. Só que ele está falando que P2 aqui, ele está falando que é a pressão exercida sobre a maior área. Se é a maior área, vamos pegar os dois maiores valores daqueles três. Então, você vai ter 10 vezes 20. Cortamos 10 com 10. Você vai ter 2 dividido por 20, que é 1 dividido por 10, que é 0,1. Então, daqui você comparando os dois valores, você conclui que a pressão 1 é 4 vezes a pressão 2. Então, gabarito correto realmente é letra B de bola. Galera, tranquilão? Vamos continuar. Questão de número 83. Um garoto se encontra em uma passarela de altura 20 metros. Aqui, ó, localizada sobre uma estrada, observa um veículo com teto solar aproximando. Sua intenção é abandonar uma bolinha de borracha para que ela caia dentro do carro pelo teto solar. Se o carro viaja na referida estrada com velocidade constante de 72 km por hora, lembrando que a gente vai ter que transformar esse valor para metros por segundo, a que distância, em metros, do ponto diretamente abaixo da passarela sobre a estrada, deve estar o carro no momento em que o garoto abandonar a bola. Expressa a resistência do ar e adote gravidade 10. Galera, primeira coisinha que a gente vai ter que fazer é transformar essa velocidade aí, que é de 72 km por hora, para metros por segundo, dividindo por 3,6. Então, vamos encontrar 20 metros por segundo. Esse é um probleminha que trata de queda livre. E aí, como você tem um objeto que foi abandonado de uma altura de 20 metros, que é a bolinha de borracha, nós vamos usar a equação da queda livre. H igual a 5t ao quadrado. Então, a nossa altura é de 20 metros, então você faz 20 igual a 5t ao quadrado. Então, nosso t ao quadrado será 20 dividido por 5, que dá 4. Então, t vai ser raiz de 4, que será igual a 2 segundos. Galera, então nós concluímos aí que essa bolinha demora 2 segundos para chegar ao solo. E 2 segundos é justamente o tempo que esse carro aqui dispõe para chegar embaixo da passarela. Então, é muito fácil de você calcular o que ele quer, que é justamente essa distância x. Por que é fácil? Porque a velocidade dele é constante. Se a velocidade dele é constante, MRU. A única equação que existe do MRU é ΔS, igual a velocidade vezes o tempo. O ΔS é o que nós queremos, x. Qual é a velocidade do carro? 20 metros por segundo. Qual o tempo que ele tem que passar se movendo até chegar embaixo da passarela? É o tempo de queda da bolinha, para que ele chegue a tempo de pegá-la, ou seja, 2 segundos. Então, a distância x será de 40 metros. E aí, resposta correta, letra D de dado. Foi, galera? Vamos para a nossa questão 86, vetores novamente. Um objeto de massa 6 kg está sob a ação de duas forças, F1 de 18 e F2 de 24, perpendiculares entre si. Então, você já pode desenhar assim, ó, galera. Aqui você vai ter uma força de 18 newtons e perpendicular a ela você vai ter uma força F2 de 24 newtons. Você já sabe, pelo que a gente já comentou lá atrás, que você pode traçar aqui o nosso retângulozinho, não é verdade?
traça a diagonal e aí você tem aquele conceitozinho de força resultante. No nosso caso, nem precisa aplicar a lei dos cossenos porque o ângulo é de 90 graus. Já pode aplicar direto o teorema de Pitágoras. Beleza, deixa guardar essa informação. Quanto vale em metros por segundo ao quadrado a aceleração adquirida por esse objeto? Então a gente vai primeiro calcular a nossa força resultante. Como é que a gente faz? Pitágoras. Força resultante ao quadrado igual a 18 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Então a nossa força resultante ao quadrado será 18 vezes 18, galera, 324. E 24 vezes 24, 576. Então, nossa força resultante será a raiz de 900, ou seja, 30 newtons. A partir de agora, basta aplicarmos na segunda lei de Newton. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante que atua sobre o corpo é 30. Você já sabe que a massa do corpo foi dada e vale 6 kg, basta calcularmos a aceleração. Essa aceleração, então, será de 5 metros por segundo ao quadrado. E aí, gabarito correto, letra C. Beleza, galera? Vamos continuar. Vamos para a questão 88, que trata de eletricidade. Então, vamos lá. Um aparelho continha as seguintes especificações de trabalho. Entrada 9 volts, 500 mA. O que isso significa, galera? Significa que esse aparelho aqui, para funcionar, precisa de uma voltagem de 9 volts. E quando ele estiver funcionando com essa voltagem, passará por ele uma corrente de 500 mA ou meio ampere. Só é você pegar aquele 500 e voltar 3 casas decimais por conta do prefixo mili. Beleza. A única fonte para ligar o aparelho era de 12 volts, que é essa fonte aqui, ó. Tranquilo? Um cidadão fez a seguinte ligação para não danificar o aparelho ligado à fonte. Então, o que o cara fez entre a fonte e o aparelho? Ele ligou uma resistência. Considerando a corrente do circuito igual a 500 mA, já está lá o meio ampere, qual deve ser o valor da resistência R em ohms para que o aparelho não seja danificado? Bom, galera, tranquilo, né? Essa fonte está fornecendo 12 volts. O aparelho está consumindo 9. Então, essa resistência aqui, ó, o que sobrou para ela? Dos 12 volts, se o aparelho consome 9 volts, é claro que ela vai funcionar com 3 volts de DDP sobre ela. Claro que nós sabemos também que, como ela está em série com o aparelho, por ela também vai passar uma corrente de meio ampere. Então, você já sabe a DDP sobre o resistor, que é de 3 volts, e você já sabe a corrente sobre ele. O que a gente vai fazer agora? O óbvio, né? Vamos aplicar a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. A DDP sobre a resistência é 3. O valor da resistência é o que nós queremos. E o valor da corrente é meio ampere, certo? Esse 2 que está dividindo passa multiplicando. Então, o valor da resistência deve ser de 6 ohms. Gabarito correto, letra C. Beleza, galera? Vamos lá para a nossa questão 93, que fala o seguinte. Em Júpiter, a aceleração da gravidade vale aproximadamente 25 metros por segundo ao quadrado. Se uma pessoa possui na Terra um peso de 800 newtons, quantos newtons essa mesma pessoa pesaria em Júpiter? Bom, galera, estamos comparando o planeta, né? Planeta Júpiter com o planeta Terra. Sabemos que a gravidade muda, mas a massa não. A massa que o corpo tem aqui na Terra, que a pessoa tem aqui na Terra, é a massa que ela vai ter em Júpiter. Então, vamos calcular inicialmente aqui na Terra. Então, peso é massa vezes gravidade. Qual o peso da pessoa aqui na Terra? 800 newtons. Qual a sua massa? Vamos calcular. Qual é a gravidade aqui na Terra? 10. Cortamos 0 com 0. Concluímos que a massa da pessoa vale 80 kg. Essa massa, ela terá também em Júpiter. Então, vamos calcular qual é o novo peso da pessoa em Júpiter. Então, peso é massa vezes gravidade de Júpiter. Então, o peso vai ser 80 vezes a gravidade de Júpiter, que é 25. 80 vezes 25, 2.000 newtons.
Esse será seu peso em Júpiter. Resposta correta, letra D de dado. Vamos prosseguir com a nossa questão 94 de ótica, que fala o seguinte: uma lente de vidro convergente imersa no ar tem distância focal igual a 3 milímetros. Um objeto colocado a 3 metros de distância conjuga uma imagem através da lente. Neste caso, o módulo, então ele quer o módulo do aumento produzido pela lente, vale aproximadamente. Galera, questãozinha tranquila, né? Ele quer saber quantas vezes a imagem é maior ou menor que o objeto. Isso é o que nós chamamos na física de aumento linear transversal. E uma das fórmulas que nós temos para o aumento linear transversal é F, de distância focal, sobre F menos P, onde P é a distância do objeto à lente. Então, tudo você tem. A gente só tem que ter o cuidado de passar todo mundo para a mesma unidade. Por exemplo, passar todo mundo para milímetro. Então, você teria aqui F, que é 3, dividido por 3 menos 3 metros. Só que 3 metros são 3.000 milímetros. Então, o nosso A será igual a 3 dividido por 3 menos 3.000. Galera, aqui vai uma malandragem. Como ele quer aproximadamente, você vai fazer o seguinte, símbolo de aproximado, e aqui você vai botar 3 dividido por menos 3.000. Por que eu estou falando isso, galera? Porque 3.000 menos 3 é 2.997. Poxa, se você for aproximar, é muito melhor você escrever 3.000 do que 2.997. E a resposta vai dar aproximadamente a mesma coisa, não é? Então já dá para você ver que isso aqui é aproximadamente menos 1 dividido por 1.000, simplificando. Como ele quer o módulo do aumento, esquece o valor negativo. Então fica 10 a menos 3. Resposta correta, letra D de dado. Beleza, galera? Então tem que ter essa maldade na prova em algumas questões para você não fazer muita continha. Vamos continuar e vamos aí para a nossa última questão, que é a questão 95 de magnetismo. Dois condutores paralelos extensos são percorridos por corrente de intensidade I1 e I2. I1 vale 3 amperes e I2 7. Sabendo que a distância entre os centros dos dois condutores é de 15 centímetros, qual a intensidade da força magnética por unidade de comprimento entre eles em micronewtons por metro? Então, a ideia é mais ou menos essa, galera. Você tem um fio aqui e você tem outro fio aqui. Esses fios estão separados por uma distância, segundo ele, de 15 centímetros. E por um deles flui uma corrente aqui, por exemplo, de 3 amperes. Pelo outro aqui flui uma corrente de 7 amperes. E entre eles está rolando aí uma interação, por exemplo, uma atração magnética. Essa força magnética aqui, ó, de atração entre eles, por unidade de comprimento, é justamente o que ele quer. E aí, apelando para o nosso magnetismo, existe uma formulazinha que diz o seguinte, que a força magnética entre esses fios por unidade de comprimento é μ0, que é a permeabilidade magnética do meio, vezes I1 vezes I2, dividido por 2πd, onde d é a distância entre os fios. Perdão, galera. Então, fazendo essa continha, substituindo o μ0, 4π vezes 10 a menos 7, a corrente I1, 3, a corrente I2, 7. Aqui embaixo você vai ter 2 vezes π, vezes a distância entre eles, que é 15, passando isso daqui para metro, vezes 10 a menos 2. Até aí, galera, todo mundo acompanhando? Beleza. Já vimos que dá para simplificar aqui, não dá? Por exemplo, π cortamos com π, aqui dá para você cortar 4 com 2, que vai dar 2. Aqui dá para você cortar 3 com 15 e aqui embaixo vai dar 5. Até aí, galera, tudo tranquilo? Então vamos continuar. Em cima ficou 2 vezes 7, 14, vezes 10 a menos 7, dividido por 5 vezes 10 menos 2.
continuando na nossa continha. 14 dividido por 5 é 2,8. Vezes 10 a menos 7, vezes 10 ao quadrado. Então, isso aqui é 2,8 vezes 10 a menos 5. Se você melhorar isso aqui, fica 28 vezes 10 a menos 6. Tranquilo? Que unidade? Newton por metro. Só que ele quer em micronewton por metro, galera. Então, notem que esse prefixo 10 a menos 6 é micro. Então, eu posso escrever isso aqui como 28 micronewtons por metro. Tá aí, questãozinha fácil, só é não errar a conta. Certo, galera? Então, ficamos por aqui. Espero que eu tenha podido ajudar vocês com essas questões. E numa próxima videoaula eu resolvo mais questões da especialista. Beleza, galera? Fiquem com Deus, um beijo no coração e fui!